do resto do mundo, um povo escolhido. Eu espero que o irmão Renan contribua dentro desse panorama aí. Por favor, irmão, Deus abençoe. É melhor com o microfone na mão, né? Amém. Deus abençoe os irmãos. Esse assunto que o pastor Maia falou, sobre os mistérios de Deus, né, sendo revelado aos pequeninos, eu me lembrei daquela escritura de São Mateus também, né, que fala que foi escondido dos sábios e entendidos e revelados aos pequeninos. Só que o livro de Daniel fala que os sábios entenderão. Mas como assim? O livro de Daniel fala que os sábios entenderão, e lá em São Mateus fala que foi escondido dos sábios e revelado aos pequeninos. O que a Bíblia está querendo nos dizer? A palavra de Deus, ela não pode se contradizer, né? Quando a Bíblia fala que foi escondido aos sábios e entendidos, foi escondido aos sábios e entendidos aos olhos do mundo. E quando o livro de Daniel fala que os sábios entenderão, é os sábios aos olhos de Deus. Então, eu vi o irmão Brana aqui falando sobre esses mistérios revelados, né? Eu quero começar aqui com, nada melhor do que começar com o irmão Brana. O irmão Brana falando sobre essa graça de Deus para nós. Por que alguns não entendem, né, e outros entendem? O irmão Brana, na mensagem Hebreus 7, primeira parte, no parágrafo 29, olha como que ele começa. Que eu possa parar aqui por um minuto para dizer que Deus ainda tem a mesma opinião sobre sua igreja. Vocês não são filhos das trevas, vocês são filhos da luz. E nós que, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E o Deus, o qual agiu para com Abraão, que havia de herdar a terra, e ele disse: eu não ocultarei estas coisas do homem que vai herdar a terra. Quanto mais ele revelará seus segredos para a sua igreja que vai herdar a terra. Então, irmãos, Abraão, ele recebeu o último sinal, Deus em carne humana. Mas após ele ter recebido Deus em carne humana, o que veio logo em sequência? Deus em carne humana começou a revelar para Abraão coisas que hão de ser. Os mistérios da Escritura sendo revelados para a noiva. João, ele foi arrebatado em espírito para ver o quê? Para ver o futuro. Se isso não fosse importante, por que Deus deixaria todos esses exemplos para nós nas Escrituras, desses homens que foram no futuro? O que o futuro tem para nós? Isso causa fé, e fé de arrebatamento. Eu estava falando com alguns irmãos que Enoque, ele precisou de 300 anos, andou com Deus 300 anos, para ele conseguir chegar num nível de perfeição, para que ele pudesse ser arrebatado. Hoje, a expectativa de vida do homem gira em torno de 70, 80, quando muito 90 anos. Isso de vida. Agora, imagina de convertido. Às vezes, quando uma pessoa tem muito, 50 anos de convertido. Enoque, ele conseguiu, mas ele teve 300 anos. Quantos anos que nós teremos para conseguir o que Enoque conseguiu? Então, que tipo de combustível que Deus vai dar para a sua igreja, para que a sua igreja consiga alcançar o que Enoque alcançou em pouco tempo? Só pode ser a revelação dos trovões. Só pode ser os eventos modernos, todas essas coisas contidas, mas não é por conhecimento, é por revelação. Não é o tanto de conhecimento que nós vamos armazenar em nossas mentes. É a revelação que Deus tem para com a noiva, é graça. Ele fala em parábolas pelas mensagens, os trovões soaram, é um som de trovão para muitos. Mas para a noiva entendeu o que é. Mensagem estreita é a porta, parágrafo 69.
E este, o qual era Deus, ele se manteve olhando ao redor, na direção de Sodoma, e ele lhes disse o que ele ia fazer. E 2 anjos desceram ali, dentro para pregar o evangelho. Porém, um ficou atrás, esse era aquele que era Deus. E ele disse: eu não ocultarei de Abraão os segredos que eu sei, porque ele será o herdeiro do mundo. Mensagem, esse parágrafo que eu achei muito interessante, porque é a segunda vez que eu vejo o irmão Brana fazendo isso. E eu vou explicar o porquê. Mensagem: Senhores, é este o tempo. Parágrafo 44. Porque essa noite eu vou falar sobre algo que eu não sei. E agora, isso é algo estranho para um ministro dizer que falará acerca de algo que não sabe. Porém, eu estou me aventurando com o melhor de meu conhecimento, também para que esta igreja possa entender, de maneira alguma ocultarei de vocês nada que lhe seja proveitoso. Irmão Brana, na mensagem Almas em Prisão, que foi após os selos, essa mensagem aqui foi antes dos selos. Na mensagem Almas em Prisão, o irmão Brana, ele começa a mensagem falando assim: o que eu vou pregar aqui agora para vocês, eu não tenho certeza do que eu vou pregar, eu não sei. Eu vou presumir. E presumir é avançar sem autoridade. Mas o 7º anjo pode fazer isso. E nessa mensagem, por que o irmão Brana estava confuso? Porque ele estava começando a enxergar que haveria um ministério, só que ele não estava sabendo encaixar em qual período de tempo esse ministério aconteceria. Um ministério que traria condenação aos eternamente perdidos. Em outras mensagens ele fala que vai trazer salvação, mas para a grande parte do mundo vai trazer condenação. O irmão Brana não sabia quando esse ministério iria se cumprir. Então ele ficava confuso. Nossa, mas vai ser agora? Meu Deus, tenha misericórdia, eu tenho filhos, que não seja agora. E eu separei aqui uma lista, irmãos, de parágrafos de 1956 até 1965, o irmão Brana falando sobre esse novo ministério dele, sobre a visão da tenda e o que é a visão da tenda e se ela aconteceu ou não. E, curiosamente, em todos os parágrafos que o irmão Brana fala acerca da visão da tenda, ele disse que não se cumpriu. Inclusive, poucos meses antes dele partir para o Senhor, ele disse que não tinha se cumprido. Só que tudo que o profeta disse vem do Senhor. Mas antes de eu ler essa sequência de parágrafos, eu gostaria de fazer apenas uma pequena introdução aqui sobre Apocalipse 10. Eu estava meditando, conversei até com alguns irmãos sobre Apocalipse 10, e eu percebi que tinha alguma coisa ali, porque é a escritura-chave de nós que somos da mensagem. O irmão Brana, ele sempre usou Apocalipse 10 para falar de nós, o 7º anjo, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus servos, os profetas. E algumas traduções, inclusive a tradução em inglês, o irmão Brana lê quando estiver para soar os mistérios. Eu vou pegar aqui, eu peço aos irmãos só um pouquinho de paciência para mim abrir aqui. Isso. Eu achei muito interessante, irmãos, porque nós sempre ouvimos sobre Apocalipse 10, inclusive na abertura da palavra, o que mais foi pregado para nós foi a descida do anjo forte, né, Cristo, no irmão Brana, revelando os selos, e o 7º selo se cumpre ali, o 7º selo se cumpriu, e eles aplicam tudo para o lado de cá e colocaram tudo dentro de um liquidificador e a gente ficou confuso.
Porque por mais que nós dessemos amém, mas tinha alguma coisa estranha ali. Espera aí. Eu achei aqui o irmão Brana falando na mensagem A Brecha, a partir do parágrafo 28, é um parágrafo chave. Eles usaram muito esse parágrafo e eu vou lê-lo aqui para que os irmãos tomem conhecimento do parágrafo que eles usavam muito para poder falar que tudo se cumpriu do lado de cá. Olha o parágrafo que eles usavam. A partir do 30. Se você notar, esse é Cristo. Veja, porque ele, no Antigo Testamento, foi chamado o anjo do concerto. Mombrana está falando aqui do anjo forte. Quem leu Apocalipse 10 sabe como que Apocalipse 10 começa. Inclusive, eu vou ler Apocalipse 10 também na íntegra. Se você notar, esse é Cristo, veja, porque ele no Antigo Testamento foi chamado anjo do concerto. E ele está vindo diretamente para os judeus agora. Porque a igreja está terminada, está vendo? Muito bem. E o rosto como o sol, e os pés como colunas de fogo. E aí a gente pula para o 41. E quando os selos são abertos, e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar. O que representa a terra no livro de Apocalipse? Estados Unidos. O que representa o mar? Roma. Quando é que essas duas potências, essas duas bestas, quando é que elas serão destruídas? No Armagedon. O anjo forte vem, coloca um pé na terra e outro no mar. Cristo vem no Monte das Oliveiras. O que acontece logo em seguida? Los Angeles afunda. Los Angeles é o quartel-general de Satanás que está nos Estados Unidos. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, isso daqui que é o ponto. Agora lembre-se que eles usavam. Esse sétimo anjo está na terra no tempo dessa vinda. E aí, eles não entendiam que ia ter nada do lado de lá. O que eles falavam? Não, o irmão Brana está do lado de cá, então o anjo forte aqui desce e é do lado de cá. Aí eles aplicaram para a nuvem, né, que foi uma aparição que aconteceu. Eles aplicam tudo aqui falando que essa escritura se cumpriu. Só que o irmão Brana aqui, ele está se referindo ao sétimo anjo no tempo da vinda desse anjo forte, na terceira vinda. Por que na terceira vinda? Porque vamos voltar lá no 30. Ele está vindo diretamente para os judeus agora. Tem algum judeu aqui? Criaram até uma doutrina aí, inclusive, usando esse parágrafo aqui, que são agora judeus, né? São 144 mil espirituais. Olha onde que foram, só para encaixar o desvario deles nas escrituras. Somos os 144 mil. O irmão, olha o que falaram. O irmão Brana é Elias e Moisés. Porque o anjo falou, assim como fui com Moisés, assim serei contigo, e eis que vos envio o profeta Elias. Então, irmão Brana, é Apocalipse 11. Meu Deus, irmão. E veja aqui, o irmão Brana deixa muito claro, ele está descendo diretamente para os judeus. Vamos ler aqui Apocalipse 10:7, que eu acho que é onde vai ser o ponto. Apocalipse 10.
Desde o verso 1, para dar contexto. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, que é onde eles aplicam para a nuvem de 63. Nós temos que entender, saber separar duas coisas aqui. Cumprimento de revelação. Uma coisa é a noiva ter sido revelada, outra coisa é aquela escritura ter se cumprido. O sétimo selo, ele foi revelado para a noiva, mas ele não se cumpriu ainda. Eles disseram que o sétimo selo se cumpriu. O sétimo selo ainda não se cumpriu. Porque o que é o sétimo selo? É meia hora de silêncio. E tem uns parágrafos aqui sobre a meia hora de silêncio, inclusive todos que eu consegui encontrar sobre o assunto. Mas vamos continuar aqui na leitura de Apocalipse 10. Vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol. O irmão Brana estava usando essa escritura aqui, nesses parágrafos que eu acabei de ler. E os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidos dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. E aí, irmão, ponto, vírgula, mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Irmão, o 7º anjo toca a trombeta em Apocalipse 11:15. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tiver para tocar a sua trombeta, ele ainda não tocou. Se cumprirá o segredo de Deus. Por quê? Em 63, o que eu falei logo antes sobre Enoque? O que nós vamos precisar para alcançarmos o testemunho de Enoque em tão pouco tempo? É justamente o que aconteceu em 63. O próprio Deus vem ao profeta, revela antecipadamente o que iria acontecer para a noiva, para nos preparar para quê? Para o rapto. Revela o 7º selo para nós, o que seria o 7º selo, o que seriam os trovões, a noiva está entendendo, mas para quê? Para conseguirmos chegar nesse rapto, porque se Deus não tivesse vindo em 63 e revelado, nós não conseguiríamos. Esse é o combustível que nós precisamos. O 7º anjo, ele toca a trombeta em Apocalipse 11:15. Só que aí, irmão, usavam também Apocalipse 10:8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo: dá-me o livrinho, e disse-me: toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O irmão Brana fala de uma segunda cavalgada do ministério dele. E aí a gente vai aqui para o que o irmão Brana disse. Peraí, se aqui é a noiva agora, Eliseu, segunda cavalgada do ministério do irmão Brana, pegando o livrinho, importas que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos ver o que o irmão Brana fala sobre a noiva pregar para todos os povos, tribos, línguas e reis?
Aqui, ó. Mensagem Apocalipse, capítulo 4. Parágrafo... É a parte 3, se não me engano. Parágrafo 194. Agora, estes santos do período da tribulação surgem, que haviam passado por grandes tribulações. A igreja não passará pela tribulação. Vocês viram que ela já estava na glória? E aqui estão os santos da tribulação, os santificados que haviam, sendo minha culpa e sua, que eles nunca ouviram a palavra. Peraí, então o irmão Brana está falando que vai ter gente que vai para a grande tribulação porque nunca ouviram a palavra por culpa minha e sua? Então como é que fica? Já que a gente comeu o livrinho e vai pregar para povos, línguas, tribos e nações do lado de cá, por que o irmão Brana está falando aqui que essas pessoas foram para a tribulação por culpa minha e sua? Se é do lado de cá que isso se aplica. Sendo minha culpa e sua que eles nunca ouviram a palavra. Se eles a ouviram e a rejeitaram, eles foram para o inferno. Foram lançados nas trevas exteriores, porque eles rejeitaram a palavra. Mas se eles nunca a ouviram, Deus é justo, o período da tribulação vem sobre eles. Agora anotem só por um minuto, santos lavados pela mesma palavra, porque é o mesmo altar, é o mesmo mar de vida, a mesma palavra. Apocalipse 15, do 2 ao 5, notem só por um minuto. Agora, nós nunca levamos a palavra a eles. É por essa razão que eles encontravam daquele jeito. Se encontravam daquele jeito. Nós nunca levamos a palavra a eles. Nós seremos responsabilizados. Então, nós não seremos capazes de atingir todas as pessoas. A igreja nessa era que tem a verdade. Por quê? Eles passarão pela tribulação, essas pessoas que ele está se referindo. Eles não são os santos que morreram lá atrás, naquelas eras, porque ele diz aqui, eles saíram da grande tribulação, e a grande tribulação ainda está no futuro, depois que a igreja ia ao lar. Então, qual que foi o grande problema que aconteceu desde quando chegou a abertura da palavra? Que confundiram cumprimento com revelação. Simplesmente isso. Outra questão. Cavaleiro do cavalo amarelo. O cavaleiro do cavalo amarelo já está na terra trazendo morte espiritual. Vamos ver o que o irmão Brana disse. Quarto selo, parágrafo 195. Observe. Cavalga um cavalo amarelo quando aparece em sua cavalgada esta última cavalgada. Ele está em sua última agora. Opa, então tá agora, né, irmão Brana? Agora, isso não é em nosso dia. Será mais adiante. É o selo predito, porque, veja, a igreja já terá subido quando isso acontecer. Quando Cristo aparece aqui na terra, como este indivíduo aparece e se torna completamente o diabo, desde o anticristo, no decorrer de tudo através de falso profeta, então na besta o próprio diabo. E ele está cavalgando um cavalo amarelo, todo colorido, misturado com todo tipo de cores para torná-lo amarelo e mortífero. E aí, irmão, entra uma outra questão. Se o cavalo amarelo não está na terra, não tem concílio mundial de igrejas. Então, não estão falando aí que vai ter um concílio mundial de igrejas e já está começando a perseguição e isso aí que está começando agora e tal. Mas espera aí, então você está na grande tribulação. É simples. É como 2 mais 2 são 4. Ou ele está na terra ou ele não está na terra. Aí o irmão Brana fala que ele não está na terra. E o irmão Brana também fala que no primeiro selo, no 363, por que o cavaleiro do cavalo amarelo não está na terra ainda? A igreja é recebida em cima. E Satanás é precipitado.
quando a igreja sobe, Satanás desce. Então Satanás encarna ele próprio no anticristo e é chamado a besta. Então Apocalipse 13, ele estabelece a marca. O diabo tem que descer primeiro, a noiva tem que subir, o diabo tem que descer, ele vai ter 3 anos e meio para ele trabalhar. Quando é que o diabo consegue reunir todos os exércitos para o Armagedon? Só em Apocalipse 16, com 3 espíritos de rãs, que é depois de Elias e Moisés terem sido mortos, que é após a grande tribulação, no período de 75 dias de Daniel 12. Irmão, é muito deslocamento. É muito deslocamento de mensagem, de fora de tempo, de estação. A própria questão sobre a era ter acabado. O irmão Branham fala sobre a plenitude do tempo. Eles também tentaram. Existe sim aplicação espiritual? Existe, mas não é o cumprimento. Existe aplicação espiritual, mas não confunda com o cumprimento da Escritura. A mensagem O Futuro Lar, inclusive essa aqui foi até o irmão Neville que traduziu, que eu acredito que a tradução dele é sem comparação, irmão. Se você já leu O Futuro Lar, das outras traduções, leia a mensagem de capa preta que o irmão Neville traduziu. Você entende muito mais coisa, ele coloca os conectivos ali de forma bem diferente. Original, né? Melhor dizendo. No parágrafo 246 da mensagem O Futuro Lar, a plenitude do tempo. Quando o anjo forte desce, põe o pé na terra e no mar, não haverá mais tempo, né? Pois é. A plenitude do tempo tem chegado depois que o tempo tiver sido cumprido. O pecado se ido, depois do batismo do mundo, depois que o batismo do mundo a tornar num lugar mais apropriado, sem enfermidade, sem germes, sem espinhos, sem cardo, sem morte, sem mágoa, sem sofrimento, sem velhice, nada que represente a morte, nada errado, tudo em ordem, nada natural, eterno. Vamos ler Apocalipse 12, irmãos. Apocalipse 12 também, eu acho interessante a gente passar por Apocalipse 12. Porque tem tudo a ver com a perseguição, tem tudo a ver com o concílio, mas aplicavam para nós. Isso aqui é a noiva. Vamos ver então. E viu-se um grande sinal no céu. Apocalipse 12, verso 1. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que eles falavam que era a noiva, né, que havia de dar à luz. É a noiva que está para dar à luz, né, que é o arrebatamento que eles falavam. Para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Lembra do que eu acabei de ler, que quando a noiva sobe, Satanás é precipitado lá de cima. Vamos ver aqui o irmão Brana falando. Quem que é essa mulher? Essa mulher que está para dar à luz a um filho, essa mulher que fugiu para o deserto e tem um dragão atrás dela. O irmão Brana fala, né, aqui em Apocalipse 12 fala
que ela tinha 12 estrelas em sua cabeça, estava vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Quem que é essa mulher? E falavam que isso é a noiva, irmão, porque você vai ser perseguido. Vamos ver aqui o irmão Brana falando. Perguntas e respostas da mensagem A Lei Tendo uma Sombra, 16/5/1954. E ela estava parada lá, com o sol se levantando em sua cabeça, a lua indo para debaixo de seus pés. Já tinha passado, vejam, ela já tinha vivido através da dispensação da lei. Paulo dizendo aqui, veja, tendo a sombra das boas coisas por vir. Vejam, apenas uma sombra. O sol era perfeito. Agora, e os dois não podem brilhar ao mesmo tempo. A lei pode pairar, mas não brilhar, porque o evangelho brilha mais forte do que ela. A lua pode até pairar lá. Ao meio-dia, você vai ter que olhar com muito esforço para ver ela. É verdade, porque o sol é muito mais brilhante, e tal ponto que ele brilha mais. Pode ser que fique pairando lá para mostrar o que era. Essa foi a lei. A luz da lei já tinha vindo e vivido sua luz, é verdade? Agora, é o evangelho da dispensação da graça, é o poder do Espírito Santo, o ressurreto Jesus Cristo. O irmão Brana falando que essa mulher representava a lei. Aí agora aqui, ele continua. Agora, a mulher tinha a lua sob seus pés, e o sol sobre sua cabeça, e 12 estrelas em sua coroa, os 12 apóstolos. Essa Bíblia é construída sob a doutrina dos apóstolos, e Cristo sendo a pedra principal. Certo? A fundação dos apóstolos. Agora, vocês já viram quem é a mulher? Para começar, não viram? Viram? 12 estrelas, certo? Ela estava grávida, em dores de parto, com ânsias de dar à luz. Agora, aí está a igreja ortodoxa judia. Assim que a lei está se desvanecendo e o evangelho chegando, e assim que está se desvanecendo, tende a haver uma nova dispensação. Então a mulher está grávida, ela está com ânsias, em dores de parto, com ânsias para dar à luz. Em outras palavras, o Império Romano tinha posto ela de cócoras. Ela estava clamando, ó Messias, venha, venha. E aqui nós vemos ela novamente, agora enquanto ela está com dores, gerando bebês lá, em Cristo Jesus vindo, venha Jesus, venha, nós, dores de parto no nascimento aqui, ânsias de parto, observe o que ela fez. Agora vamos aqui. Mensagem Perguntas e Respostas de 1964, Perguntas e Respostas número 4. Parágrafo 377. Apocalipse 12 está falando da noiva? Apocalipse 12 não pertence à noiva. Apocalipse 12 é a mulher parada no sol, com a lua debaixo de seus pés. A lua representava a lei, a mulher representava Israel, a igreja, e as 12 estrelas na sua cabeça eram os 12 apóstolos, as 12 eras. Mombrana, ele cometeu um erro gráfico. E assim por diante, que acabaram de passar. E o sol estava em sua cabeça. O que vocês vejam, a lua é uma sombra do sol, o qual a lei é uma sombra das boas coisas por vir. E aquela mulher é Israel, não a noiva. Irmão, isso tudo mostra para nós que o irmão Brana, quando ele disse que a noiva sobe em Apocalipse 4 e volta só no 19, isso mostra para nós que ele estava falando sério. É isso mesmo. Apocalipse 12 está no meio. Não pode ser para a noiva. Apocalipse 10 também está no meio. Apocalipse 10, 7 está entre Apocalipse 4 e Apocalipse 19. A noiva é arrebatada em Apocalipse 4 e volta só no 19. Onde se encontra Apocalipse 10? Agora vemos aqui o irmão Brana falando aqui sobre esses judeus, né? Sobre essas escrituras aqui, que quando a igreja volta, né? Olha que interessante.
Agora, Apocalipse, os 3 primeiros capítulos tratam com a igreja. Então a igreja desaparece. Nós não a vemos mais até o tempo do fim. De Apocalipse 1 a 3 é a igreja. Apocalipse 4 ao 19 é Israel. Irmão, não sou eu que estou falando, é o irmão Brana. Uma nação. E 19 a 22, ambos juntos, tanto a igreja quanto Israel. Então, quem vai batalhar em Apocalipse 19 não é só nós. O irmão Brana está falando claramente aqui que é a noiva e Israel. E as pragas e as advertências e assim por diante no fim, subdividido em 3 partes, está vendo? E nós estamos tomando os primeiros 3 capítulos relativos à igreja. E a era da igreja em que estamos vivendo. Revelação de Jesus Cristo, 1960. Agora, na festa das trombetas, após os selos. Parágrafo 37. Os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos à igreja. Então, do capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais se vê a igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e o noivo juntos vindo à terra, e então do capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre milênio e sobre o que haverá nos anos que seguirão a isto. Desde o 4 até o 19, Deus está lidando com Israel. Olha o que o irmão Brana falou aqui na mensagem 70 Semanas de Daniel. Instruções de Gabriel a Daniel. 114. Esse aqui, irmão, eu estava sentado ali, eu estava rindo, porque não tem que ver com os gentios. Esses 7 selos, 7 pragas, 7 ais, 7 trombetas. O irmão Brana colocou selos aqui, mas eu acredito que ele tenha confundido. 7 pragas, 7 ais, 7 trombetas, nada tem a ver. A igreja gentia estará na glória nesse tempo. Então vou ler de novo. Não tem a ver com gentios. Estes 7 selos, 7 pragas, 7 ais, 7 trombetas, nada tem a ver. A igreja gentia estará na glória nesse tempo. Por quê? Porque a igreja gentia, ela é revelada antes do rapto, mas o cumprimento é após. O 6º selo foi revelado para nós. O que é o 6º selo? O 6º selo é o interrompimento da natureza com as 2 testemunhas de Apocalipse 11, Elias e Moisés. É a grande tribulação. É a continuidade do 2º ai. Nós fomos revelados o que é o 6º selo, mas o 6º selo se cumpriu? Vamos lá. A igreja gentia estará na glória nesse tempo. Nada tem que ver conosco. A igreja gentia apenas trata com Israel, Daniel, teu povo e Jerusalém. Um outro parágrafo. 122. Isso é o que eu tratei de dizer a este irmão assentado aqui que está falando a respeito de ir a Israel. Aparte-se de Israel, aparte-se dele. Todos vós que estáis falando de converter os judeus, antes que essa mensagem termine, vocês verão que assim diz o Senhor, pela palavra e pelo Espírito, Israel será convertido, a nação inteira numa noite, o diz a Bíblia, porém o evangelho nem sequer foi para eles. Houve uns poucos renegados que saíram e tudo mais, como aqueles que entraram fora principal do corpo judeus, que é o 5º selo, né? As almas que estão debaixo do altar clamando por vingança são esses judeus, irmãos. O que é o 5º selo? O 5º selo, ele se resume nos judeus que morreram na mão de Hitler, de todos esses ditadores, os judeus que viveram debaixo da lei, crucificaram Jesus Cristo. Eles estão debaixo do 5º selo clamando por vingança, mas eles são salvos. Isso que é o 5º selo. Todos vós estáis falando de converter os judeus antes que essa mensagem termine, e vocês verão que é assim diz o Senhor pela palavra e pelo Espírito. Israel será convertido, a nação inteira numa noite, o diz a Bíblia, porém o evangelho nem sequer foi para eles. Houve uns poucos renegados que saíram e tudo mais, como aqueles que entraram
fora do principal corpo de judeus que entraram e foram salvos. Isso é verdade. Eu creio nisso com todo o meu coração. Porém, recorde, enquanto Israel estiver fora de sua nação, não pode ser salvo. Agora eles estão regressando, e eles serão salvos todos, toda a nação, num dia, o diz a Bíblia. Um dia trará completamente todo Israel de novo a Deus. Uma coisa tão poderosa golpeará Israel num destes dias até que faça sacudir toda a nação. Mesmo o profeta exclamou e disse: num dia tens feito isso, num dia eles o verão. Haverá uma coisa poderosa. Em minha opinião, será um profeta poderoso que se levantará e estará ante Israel. Ele não falou 2 profetas. Ele falou um profeta. E o mais interessante é que nessa mensagem ele cita Elias e Moisés. Ou seja, ele sabia que Elias e Moisés teria que ir a Israel. Então por que aqui ele falou? Em minha opinião, será um profeta poderoso. Por que ele não colocou no plural? Que se levantará e estará ante Israel e provará a eles que aquele Messias ainda vive, aquele Messias que eles rejeitaram. Isso aqui, irmão, isso aqui me golpeou fortemente, porque eu acreditava que os judeus verdadeiros eram aqueles ultra-ortodoxos que ficavam nas sinagogas, no Muro da Lamentação e tal, com a barba grande, guardavam toda a lei, né? Tinham a quipá na cabeça. Eu pensei, não, devem ser esses, que eles são criteriosos, eles guardam a lei. Mas olha o que o irmão Brana fala nessa mesma mensagem no 139. O judeu que conhecemos, este não é o judeu real. O judeu real, aí a gente acha que o irmão Brana vai falar, esses do Wall Street. Não, ele já disse isso também em uma certa mensagem. Mas olha o que ele vai dizer aqui. O judeu real é este ortodoxo real que não tem se contaminado com as coisas do mundo. Apocalipse 14 fala que não se contaminaram com mulheres. E mulher na Bíblia representa religião. E os judeus hoje, para quem não sabe, Israel, o judaísmo é uma religião. Então vamos lá. Não tem se contaminado com as coisas do mundo, que não saiu e uniu a outras igrejas. Este é o que está regressando, vivendo de queijo e pão sobre as colinas, não permitidos na velha cidade. E eles nem sequer podem entrar em Jerusalém. Tiveram que construir uma cidade neste lado da terra de ninguém, com metralhadoras apontando a ambos os lados. Porém, ela está começando a florescer. Esses judeus, o irmão Brana fala, criadores de gado, nas fazendas ali, ao redor de Israel, eles nem sequer, irmão, estão dentro de Jerusalém. São pessoas que estão completamente fora do sistema dos judeus. Então vamos lá. Aqui vai ser bem rápido aqui. Isso aqui que eu quero ler. Olha o que o irmão Brana acreditava. Eles falam que aquilo que a gente crê é um absurdo, né? Que vocês creem que o irmão Brana tem que voltar, tem que pregar para os judeus, tem que selar os 144 mil. Irmão, o irmão Brana, ele acreditava nisso também, piamente. Só que o irmão Brana, quando ele começou a entender o período de tempo que isso aconteceria, ele morreu. Mas em 1961, na mensagem 70 semanas, o irmão Brana acreditava, olha no que o irmão Brana acreditava que ele iria fazer. No 158, e recorde, no mesmo minuto que os judeus recebem a Cristo, a igreja gentia se vai. O irmão Brana acreditava que ele iria pregar para os judeus antes do rapto. Ele acreditava que ele teria que ir lá, pregar para os judeus, e logo após Israel aceitar, a igreja seria arrebatada. E aí, provavelmente, ele acreditava que Elias e Moisés ia descer ali, alguma coisa assim do tipo. Mas era isso que ele acreditava. Mas será que o irmão Brana estava tendo um desvario, alguma coisa assim? Não, ele estava olhando as escrituras. Ele estava vendo algo, ele não estava sabendo encaixar o que é. E lembrem-se, nesse sexto selo,
onde todas as 7 trombetas soam com esse sexto selo. Quando chegamos nisso, vocês verão isso. Cada 7 trombeta ocorreu no sexto selo. 7 é sempre um mistério. Observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor, o céu ficou quieto, em silêncio, ninguém se moveu, porque o próprio Jesus disse: nem mesmo o anjo do céu sabe quando eu retornarei, nem mesmo eu sei. Eu mesmo, que tempo? O Pai colocou isso em sua mente, só Deus sabe. O Espírito disse: eu não soube, logo não foi revelado. Quando essa 7ª trombeta soou, ou o 7º anjo, ou um selo foi aberto, logo houve silêncio no céu. Veja, não foi revelado o que aconteceu. Eu vou terminar falando sobre isso daqui. Se tiver uma oportunidade amanhã, eu falo sobre a sequência de parágrafos da visão da tenda. Eu vou ler aqui Apocalipse 8, que é quando o irmão Brana fala da meia hora de silêncio, que é o 7º selo, que nos foi ensinado que ele se cumpriu. Vamos lá. Primeiro aqui eu vou ler Almas em Prisão, né? Essa que eu acabei de ler é Almas em Prisão. Eu vou ler agora a Festa das Trombetas, 246. A festa do Pentecoste termina no período da 7ª trombeta, porque o próximo é a vinda, o 7º selo, porque o próximo é o mistério da vinda de Cristo, e também a trombeta é tocada para os judeus. A 6ª trombeta deles é tocada, e quando toca, ela dá a conhecer a eles o Filho de Deus revelado, meia hora de espaço. Recordem, todas as trombetas soam neste 6º selo. O 6º selo conclui o mistério, sob o 6º selo, pouco antes do 7º ser aberto. Mensagem, parágrafo aqui 202 da mensagem A Brecha. Espere até chegarmos lá, naquela certa hora, tomarmos aquela meia hora em que houver silêncio. O santuário está fumegando, não há mais intercessão, o sacrifício partiu. Vamos lá em Apocalipse 8, só para a gente entender o que o irmão Brana fez aqui. Vamos ler Apocalipse 8 e com isso eu vou terminar. E só lembrando, irmão, que existe sim a dupla aplicação das Escrituras. Nós temos Isaac ali representando Cristo, e ao mesmo tempo, após o Cordeiro aparecer, Isaac representa nós, que fomos salvos pelo Cordeiro. Existe dupla aplicação nas Escrituras. Só que, quando se faz dupla aplicação para dispensações diferentes, por exemplo, se cumpre aqui e se cumpre do lado de lá. Não. Se revela aqui e se cumpre do lado de lá. Dupla aplicação, nesse sentido, funciona dessa forma. Apocalipse 10 foi revelado para nós, porque na tradução em inglês fala: nos dias da voz do 7º anjo, quando ele soar os mistérios. Então vai ser revelado os mistérios para nós, mas se cumpre